boa tarde, eu sou Marcelo Pessoa. Eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre IoT em sistemas de bombeamento, explorando o máximo da conectividade e aumento da eficiência dos sistemas de bombeamentos. A solução que eu vou mostrar para vocês, ela é o core do IoT, vamos dizer o contrário, o IoT é o core dela. Toda ela é pensada para você ter todos os benefícios do IoT, conectividade, você ter produtos conectados, você ter acesso remoto às informações, ter acesso a informações na nuvem, você ter a parte de analytics, gestões de equipamentos, de todos os seus ativos, você ter informações ativos de quantas vezes ligou, quantas vezes rodou, manutenções, paradas, problemas. Você transformar dados que hoje a gente já tem de vários sistemas de automação em informações. Então essa é a ideia do IoT do produto do sistema de bombeamento que eu vou mostrar para vocês. Então aqui está a nossa arquitetura, EcoStruxure, que é a nossa arquitetura e plataforma de sistemas abertos e interoperáveis com IoT. Visando oferecer sempre conectividade, segurança cibernética, sustentabilidade e eficiência aos usuários. Ela é separada em 3 níveis, produtos conectados, Control Edge e a parte de Analytics. Esse produto que eu vou mostrar para vocês, essa solução, ela está no nível de produtos conectados, mas ela já tem toda a parte de controles analíticos incorporado nela. Então é um sistema muito interessante que traz muita eficiência aos sistemas de bombeamento, para distribuição de água, coleta de esgoto. Então, só para dar uma introdução, antes de a gente começar a entrar no assunto, hoje na parte de uma empresa de água, 35% do OPEX é relacionado à energia elétrica. Então, a energia elétrica é um custo muito expressivo para uma empresa de saneamento. Desses 35%, 60% a 70%, os motores consomem 60% a 70% da energia. Desses 35%, 60% a 70% são motores elétricos. E desses motores, 85% são bombas, ventiladores e compressores, que são conjugados variáveis, onde eu consigo diminuir a velocidade, a frequência dele e consigo ter uma economia bem grande de energia. Então, aqui é um bom exemplo para a gente dar, que muitos clientes ficam preocupados só com o valor na aquisição do produto. E aqui é um exemplo muito bom, que a gente pode ver com uma vida útil do motor, estimada em 15 anos, a gente sabe que é muito mais de 15 anos, 1% é o valor de investimento da compra do produto, 2% é a instalação e manutenção, e 97% é o consumo de energia durante 15 anos. Então, o consumo de energia é muito significativo. Então, muitas pessoas, muitos clientes pensam só no valor da compra do produto, mas esquece que o ativo vai ser dele por no mínimo 15 anos. A gente sabe que é muito mais que isso. Aqui só para fazer um contexto, que já é uma coisa meio clássica, muita gente, ainda tem muitos clientes que controlam a pressão através de válvulas de retenção, estrangulando o sistema, em vez de usar um inversor para controlar a velocidade do bombeamento. O que significa isso? Imagina o seguinte, eu estou com um carro a 60 por hora, pisando no pé do acelerador, e eu preciso reduzir a velocidade. O que eu faço? Em vez de tirar o pé do acelerador, eu piso no freio. Então o motor fica girando na mesma velocidade, só que eu restringo o fluxo. Com isso vai passar uma vazão menor, porque vai ter um estrangulamento, mas o motor continua trabalhando. Ele vai ter ele vai trabalhar um pouco vazio, vai derrapar, então ele vai economizar um pouco de energia, mas nada comparado com o inversor. Então, aqui é um outro exemplo. A gente vai em vários clientes e os clientes falam: eu enxergo muito economia de energia para a estação booster, por exemplo, em distribuição de água, estação de pressurização. Por quê? Porque eu tenho que regular a minha saída a todo momento. Só que para a elevatória, que eu tenho que pegar água de um ponto e levar para outro ponto, eu não enxergo uma eficiência energética. A gente da Schneider enxerga eficiência energética também nessas aplicações. Apesar da figura não ser das mais bonitas, eu tenho um sistema de bombeamento do ponto de baixo e trazer até o meu reservatório, por exemplo. A gente tem que fazer um cálculo de quanto eu tenho que bombear para vencer essa coluna manométrica, considerando a perda de vazão. A perda de carga. O que acontece? A gente vai fazer um cálculo e a gente vai chegar no valor. Quando a gente chegar naquele valor, a gente vai colocar uma margem de segurança. Eu não vou calcular uma bomba e pôr exatamente aquela bomba, eu vou pôr uma bomba a mais. Então eu coloco uma margem de segurança sobre esse cálculo. Outra coisa, eu não penso no sistema para agora.
Eu penso no sistema no mínimo para 5 a 10 anos. Eu não projeto o crescimento de uma cidade, um bairro para hoje, sendo que amanhã eu tenho que trocar o sistema, o investimento que eu fiz. Então eu projeto isso para no mínimo 5 a 10 anos. Então eu pego a densidade, crescimento populacional e projeto isso. Então normalmente o sistema de bombeamento tem que ser superdimensionado novamente para atender 5 a 10 anos. Então todo o sistema de bombeamento, mesmo que seja só para vencer uma coluna de água, tem que ser superdimensionado. Se ele tem que ser superdimensionado, você consegue reduzir um pouco a velocidade e você consegue eficiência energética através de economia de energia no bombeamento. Então a Schneider mostra que mesmo em elevatórias de água você consegue eficiência energética. Aqui é só um exemplo para ilustrar a figura que eu mostrei do estrangulamento com válvula, onde você altera a curva do sistema, que é o primeiro gráfico, a parte de cima. No segundo mostra o gráfico do inversor, onde você pega a curva da bomba e você só mexe ela conforme a velocidade, você acaba não alterando em relação à curva do sistema. Aqui a gente mostra também a curva de eficiência do motor, onde é muito mais fácil você mexer na mesma curva e ficar dentro da curva de eficiência do que ir para o lado. Então é muito mais fácil sair da curva de eficiência e ir para o lado. Então você tem maior eficiência também do motor, da bomba, usando um inversor. E aqui é um gráfico resumo que você mostra a economia de energia com uma válvula restringindo o fluxo e a economia de energia com o inversor. Então, mais ou menos, você restringindo 20% da vazão, você tem uma economia de 30% de energia. Então, é muito mais eficiente uma economia, uma redução de pressão numa saída com o inversor, para você ter uma economia de energia assim. Aqui algumas outras características do nosso produto que vai trazer todos esses benefícios para o cliente. Ele tem conectividade, ele tem portas seriais, Ethernet nativa, ele tem web server, que eu vou mostrar depois para vocês, onde você consegue fazer todo o acesso às informações, analíticas, gestões de ativos. Ele tem conectividades com outras redes, se precisar. Então, um dos componentes do IoT é conectividade, conexão web server, tudo isso já está incorporado nele. Ele tem cibersegurança, que é uma dos fundamentos nossos do EcoStruxure, então a gente tem que fornecer produtos com cibersegurança. Ele é homologado no Achilles Level 2, hoje que é uma certificação de cibersegurança, onde o maior nível é o nível 2. Então ele passa por diversos testes para atender essa norma. E aqui você começa a ver alguns outros pontos da IoT. O IoT vem também para mudar o perfil de como a informação vem. Por exemplo, eu acordo, eu pego meu celular, a primeira coisa que ele me mostra é o tempo para chegar até o trabalho, qual que é a temperatura, se está chovendo, não está. Eu não perguntei isso para ele. Então, o IoT também vem com essa mudança de paradigma, de como as informações vêm. As informações têm que vir ao meu encontro e não eu ir atrás dela. Então, aqui é um exemplo. Se gerar uma falha no inversor, você pode pegar um aplicativo, o MySchneider, ler o QR Code do inversor, já ter acesso à documentação fácil do equipamento do inversor, manuais, datasheets. E também você pode abrir um case no nosso Customer Care, onde o nosso suporte entra em contato e na hora que ele recebe o case, ele já recebe a falha, já recebe a versão do firmware da placa de controle, a versão da firmware da placa de potência, ele vê o problema, analisa e ele entra em contato com o cliente. Então você muda um pouco, em vez do cliente entrar em contato com o nosso suporte entra em contato com o cliente. Então isso é um dos fundamentos do IoT. Ele tem outras características que são interessantes. Ele é um produto 90% reciclável, é um produto verde. Ele não é só verde a cara dele, ele é um produto verde. Ele tem IP20, 21, 55, pode instalar direto em parede. Você pode pôr um produto encostado no outro, tipo book, que a gente fala na prateleira. A ventilação de ar dele é só vertical, não é horizontal. Ele tem filtro DC para harmônicas, filtro eletromagnético. Ele tem categorias contra produtos químicos como dióxido de enxofre, sulfeto hidrogênio, cloro, amônio, ozônio. Então ele é preparado para o segmento de saneamento, para suportar os gases que tem no segmento de saneamento. Então ele é um produto focado para saneamento. Outra informação dele, ele faz o consumo de energia. Então ele mede energia com erro inferior a 5%. Isso, um erro de 5% é menos críticos, o erro padrão é menos de 2%. Então, com menos de 2% ele já faz a medição de energia. Eu posso ver a medição de energia na IHM do próprio produto,
ou através do web server. Ainda posso comparar horário, horário diário, mensal e anual. Então eu tenho todas as informações históricas, tudo nele, sem precisar ter um SCADA, um historiador, uma base de dados. Então é mais um componente da IoT. Ele começa a trazer as informações de analítica. E eu posso comparar um inversor com o outro para saber por que um está consumindo mais que o outro, se é que a bomba está perdendo rendimento, se é que tem algum problema na tubulação. Então você começa a transformar dados em informações. Posso verificar a curva da bomba para saber aonde que o meu sistema está trabalhando, se a minha bomba está corretamente aplicada para o meu sistema. Então, ele para de analisar só o inversor e começa a analisar a bomba e o sistema do cliente. E mostra isso, o ponto de operação da bomba, tanto na IHM dele quanto na página web. E ele me gera falhas em cima do ponto de operação. Então, se eu estou perto de ter cavitação, estou muito perto da parte de baixo, ou se eu estou perto de não ter vazão suficiente, eu estou muito para a esquerda, ou se eu estou trabalhando sem vazão. Então, é um sistema que, baseado na curva da bomba, ele te dá um diagnóstico do sistema do usuário. E ele faz mais ainda. Como ele tem a curva da bomba, se eu tenho as informações de pressão e vazão, eu já consigo pegar essas informações, jogar nele e ele já me calcula a curva da bomba. Se eu pego uma aplicação de booster típica, normalmente eu tenho um sensor de pressão na saída do sistema, mas muitas vezes eu não tenho um medidor de vazão no booster, só em grandes boosters. Então eu perco uma informação. Como eu tenho a curva da bomba e eu tenho o valor de pressão, eu consigo saber qual que é a vazão estimada. Então ele me calcula a vazão sem ter um medidor de vazão. Ele não é mais preciso com um sensor um instrumento eletromagnético, medidor de vazão eletromagnético, mas ele é muito mais preciso que orímetros, que muitas empresas fazem por orímetro. E um cliente nosso plotou a curva de um mês, comparando um sistema com um medidor de vazão eletromagnético com um inversor, e o maior erro que deu nesse um mês foi de 2%. Isso, lógico, pode variar de cliente para cliente. Agora, em um caso, pensando numa elevatória, tanto de água quanto de esgoto, muitas vezes eu não tenho nem a vazão e nem a pressão. Então, eu posso usar a informação do consumo de energia e da rotação do inversor para ter uma vazão estimada. Então, mesmo numa elevatória, eu consigo calcular a vazão sem ter um medidor de vazão. Ele tem outras funções interessantes, como o anti-jam, que é para bombas submersíveis. Quando entra sujeira, ele detecta um aumento do torque, ele gira ao contrário, 1, 2, 3 vezes, para tentar destravar a bomba. Então é a operação que os clientes nossos fazem, só que ele desloca uma pessoa, vai até o local, verte o inversor uma vez, tenta, 2, 3. Então ele vai fazer isso sem a necessidade do deslocamento do operador em muito menos tempo. E não vai deixar parar a estação. E você consegue saber que isso está acontecendo através das informações dele. Ele tem outras funções para ligar e desligar, para detectar rompimento de rede, para preenchimento de tubulação, perda de carga, para otimizar a perda de carga, bombas auxiliares. Ele economiza até energia parada. Todo inversor parado mantém o barramento DC energizado. O nosso inversor, você habilita um parâmetro nele, ele demora um segundo a mais para ligar, um segundo a mais para desligar. Em compensação, ele vai desligar a parte DC. Então, o que acontece? O consumo é pouco, mas é um equipamento que fica ligado 24 horas por dia, todo dia, o ano todo. Então, se eu tenho duas bombas, uma principal, uma reserva, que fica rotacionando, eu tenho sempre uma desligada. Então, desse jeito, eu estou sempre otimizando a energia. Se eu somar todas essas bombas, somar o período todo, no final do ano dá um montante muito grande de economia de energia. E aqui a parte de gestão de ativos, eu consigo identificar as entradas digitais e analógicas, facilmente os valores nele, no web server. Consigo ver orímetros, números de partidas, quantas vezes partiu, a parte de ventilador, consumo de energia, autoteste de GBT, falhas, os principais parâmetros durante aquelas falhas. E agora vem a parte de otimização. Além de ele fazer tudo isso que eu mostrei para vocês, ele pode operar um sistema de booster, de bombeamento, autônomo, até 6 bombas, sem necessidade de um CLP, sem necessidade de programação de um CLP, de fazer lógica em ladder. Você pega o software dele, configura o software dele e você faz todo o controle do sistema de bombeamento com rodízio de bombas, revezamento, controle de pressão, tendo uma bomba modulando e depois que atinge o valor máximo, ela fica no valor fixo e a segunda começa a modular e depois, assim por diante. Ou ligando uma bomba, quando chega no limite, ela liga a segunda e as duas modulam juntos.
e assim por diante, a terceira, ou todas já modulam junto desde o começo. Isso vai depender para cada tamanho de estação que você tiver, dependendo de motores, de curva dos sistemas, cada um pode ter uma curva mais eficiente. Então ele tem várias estratégias de controle. E tudo isso é parametrizável ou na página web dele ou no software SoMove, que é um software gratuito. Então você não precisa de programação em ladder, nada. A mesma coisa, aqui é mais um exemplo de controle de velocidade, pressão, e a mesma coisa para otimização de bombeamento, para enchimento ou esvaziamento. Então, para elevatória ou reservatória. Até 6 bombas com revezamento, com medições de nível através de sensor ultrassônico, ou com boias de níveis, ou com sensor de pressão para medir o nível, através da coluna de água. Também tem as estratégias de controle, também é configurável facilmente, sem necessidade de programação. E além de tudo isso, ele tem outras funções auxiliares, que a gente poderia passar mais tempo apresentando, mas aqui é só um geral. Eu só vou dar um exemplo que eu fui questionado até esses dias, que é em relação a um booster. Isso é até interessante. O booster, eu monitoro normalmente a pressão de saída. Só que o que acontece? Que é a pressão de recalque, mas eu posso ter a pressão de adução baixa. Às vezes eu começo a bombear muito, a pressão de recalque, de entrada, cai. Então o que eu vou fazer? Ele já tem funções que você define, se cair até um limite, você altera a pressão de saída para tentar dar para o sistema se recuperar a pressão. Se não conseguir continuar caindo, daí você desliga e entra em falha. Então ele já tem várias inteligências nele para controlar o sistema. Então é um inversor muito interessante. Ele conseguiu pegar um inversor que servia somente para ligar e desligar, transformou num produto IoT, conectado com cibersegurança, com webserver, com funções de otimização nele, não preciso de CLP, posso pôr ele direto na parede, economizo o painel, faço só uma caixinha com proteção. Então ele traz muitos recursos e toda a parte analítica em cima dele, sem necessidade de software extras. E aqui só para finalizar, mostro que eu posso integrar ele na parte de automação. Se eu não quiser trabalhar ele sozinho, autônomo, eu posso integrar dele dentro de um software de programação de controlador, que é o nosso Unity, entendeu? Então, e aqui é só um resumo da página web, que eu vou mostrar um pouco para vocês agora na estação e direto no tablet. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma estação booster. Então aqui a gente tem um barrilete com a medição de pressão, e nós temos os consumidores, que são as torneiras. E aqui a gente tem o sistema de bombeamento, de controle Altivar Process, onde eles estão controlando, sem necessidade de um controlador, sem necessidade de um CLP, eles estão controlando o sistema para manter a pressão aqui para o set point ajustado. Então eu vou mostrar para vocês a parte do webserve dele, onde eu posso acompanhar as informações que eu vou dar de exemplo. Então a gente está numa tela inicial, onde eu posso pôr os KPIs que eu quero mostrar, os KPIs mais importantes, quando eu quero acessar e enxergar eles. Então eu posso deletar ou adicionar novos. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de gestões de ativos. Então eu posso facilmente detectar os valores da entrada digitais, valores da entrada analógica em corrente, sem necessidade de ter um multímetro, de abrir o fio, colocar em série, então facilmente acesso à informação. Tem informações de ativos da bomba, como quantas horas rodando, velocidade, número de partidas, pressões de saída, entradas, vazões, todas as informações. Informações do motores, informações do PID, as informações com gráfico em tempo real. Então, se eu gerar um erro na tubulação, se eu aumentar um consumo do sistema, a gente vai conseguir ver o erro do sistema e a gente vai conseguir ver o inversor controlando para voltar o sistema no set point definido. Então aqui, mesmo com a variação de consumo que eu gerei, ele se recuperou e voltou para o valor de pressão definido. Então eu consigo comparar isso em um gráfico em tempo real. A parte de consumo de energia instantâneo, então aqui você tem o gráfico de consumo de energia do inversor, a parte que ele substitui um multimediador. Você tem o mesmo dado de consumo de energia, só que ao decorrer do tempo, horário, diário, mensal e anual. Então você consegue aqui comparar um motor com o outro, porque um está consumindo mais que o outro, ou de um mês para o outro, porque o consumo está maior. Tem mais informações, como a curva da bomba. Então você tem a estrelinha em amarela, que é o ponto onde a bomba está trabalhando no atual momento. E em tempo real, aqui é um pouco mais difícil, tem um delay de cálculo, mas você consegue ver
que em tempo real ela vai se mexer no sistema. Deixa eu mudar um pouco o sistema, olha, ela vai se movimentando para atender o sistema. Então em tempo real você consegue verificar se o teu sistema está bem dimensionado, se a tua bomba está bem dimensionada para o sistema ou não. Também tem uma aplicação que é como se fosse um supervisório. Eu consigo ver meu set point de referência, meu valor atual, consigo ver quantas bombas estão funcionando, consigo ver quais as velocidades da bomba. Então aqui, ó, a primeira bomba está na velocidade máxima e só a segunda está modulando, está 27, 26.8, então a segunda bomba está tentando controlar o sistema. Aqui está configurado só para a primeira bomba calcular a vazão, então a primeira bomba, mesmo sem ter um medidor de vazão, como ela tem a pressão e a curva da bomba, ela está te dando a vazão estimada, então vazão em torno de 36 litros por minuto. Então aqui mostra que eu consigo substituir um medidor de vazão em muitos casos, em praticamente quase todas as elevatórias, e em muitos boosters que não são os principais, eu consigo substituir um medidor de vazão pelo próprio inversor. Aqui eu vejo que as duas bombas estão rodando, estão com o play. A bandeirinha significa que essa é a líder, essa que está modulando. Ela não está configurada a vazão, porque acabou não dando tempo de configurar a segunda, só configurei a primeira, mas é uma coisa rápida de fazer, mas continha outras coisas para montar o stand. E aqui vou mostrar para vocês o erro do PID novamente, da referência. Vou abrir o sistema. Olha lá. Então aqui ó, começa a cair. Ele vai trabalhar, vai aumentar a rotação. Então vai começar a subir a frequência, ó. Estava em 27, 26, está em 31. Ele vai começar a subir devagar para atender. Já consigo, com a pouca pequena variação, ele já conseguiu recuperar o sistema. Outra coisa que a gente pode mostrar aqui é toda a parte de diagnósticos, históricos, falhas de erros. Tudo fica registrado nele, fácil acesso para manutenção. Você tem as últimas falhas, além de ter as últimas falhas, você tem os principais parâmetros do inversor naquele momento de cada falha, para ficar mais fácil de diagnosticar o erro. A parametrização dele é bem simples, bem intuitiva, com imagens. A gente vai ver aqui que eu consigo facilmente ver imagens de alguma coisa, configurar ele. Deixa eu só navegar aqui. A gente tem um pouco de interferência do inversor com o Wi-Fi, por isso que deu errinho, mas nada demais. Se eu estou controlando ele a 2 a 3 fios, aonde que estão os dados do motor, na placa do motor, aonde que eu configuro, as rampas de aceleração, desaceleração, o nome, o que significa ela, aonde que eu mexo ela, está aqui ACC, DEC, então bem fácil. A parte de inversão do sentido de rotação do motor, então tudo configura bem intuitivo. Então essa é a ideia. É um produto com muita tecnologia embarcada, controla o sistema, otimiza, não precisa de CLP, não precisa de multimedidor, não precisa de medição de vazão, então ele substitui vários equipamentos, dependendo da aplicação, lógico, né? Então isso aqui é um dos motivos da IoT. E além de tudo isso que eu falei, ele consegue ligar o inversor e desligar o inversor, que é a função básica dele, é uma brincadeira. Mas fica um inversor bem completo. Obrigado a todos.